Olá pessoal, vamos tratar agora do texto Primeiras Manifestações da Ficção na Bahia, de Davi Salles. Davi Salles começa se queixando da pobreza ficcional na Bahia do século XIX. Quando ele fala de ficção, ele está falando de prosa de ficção. Evidentemente que todos nós sabemos da existência de poetas baianos. Nós estamos falando aqui de prosa, de narrativa. Né? Ele chega a dizer o seguinte: é parecer corrente e aceito, e vez por outra difundindo, a inexistência de prosa de ficção na Bahia no século XIX, em termos de manifestação contínua, com a que se produziu e publicou no Rio de Janeiro, disse Davi Salles. Ele aponta para a importância de um grande romancista da época, e aqui vocês estão vendo a foto desse romancista, Xavier Marques, Francisco Xavier Ferreira Marques, que nasceu em 1861 e faleceu em 1942. Davi Salles aponta para o pioneirismo de Xavier Marques e faz uma espécie de denúncia, ou talvez não denúncia, mas de constatação de que houve um equívoco quando atribuíram a Rosendo Muniz o pioneirismo da literatura baiana. Ele começa argumentando, ele argumenta que para ser literatura baiana, o ambiente ficcional deve ser baiano. E isso não existia na obra de Rosendo Muniz. Davi Salles também aponta algumas causas da quase ausência ou pobreza indigente da manifestação ficcional na Bahia. Isso ele disse, no século XIX. Disse em relação ao século XIX. Ele fala do neoclassicismo baiano retardatário, fala do prestígio literário popular da retórica oratória, na tribuna e no púlpito, fala da preferência do predomínio da manifestação poética favorável à conquista rápida de notoriedade, fala da preferência e predomínio da manifestação poética favorável à conquista rápida de notoriedade social no meio provinciano. Fala do culto da erudição em decorrência da projeção da Faculdade de Medicina como principal núcleo da vida cultural baiana, e também da ausência de editores. É bom falar que boa parte da chamada vida cultural baiana, pelo menos no que tange aos aspectos elitistas, essa concepção mais elitista de cultura, ela parte de graduandos da Faculdade de Medicina, de alguns professores, também de religiosos e de homens de letras da época. Vamos lá? Ainda entre as causas, Davi Salles diz que apesar da Bahia ser o segundo centro cultural e também econômico do país, a produção literária em prosa era incipiente, que isso acabou não se convertendo em produção literária em prosa, em outras possibilidades de arte. Em outras possibilidades de arte literária. Nós já vimos quais possibilidades eram privilegiadas. E também fala Davi também fala da divulgação da literatura estrangeira nos folhetins. O que são os folhetins? São jornais, os periódicos que saíam muitas vezes quinzenalmente, semanalmente, nem todos tinham saída diária. E esses jornais, os folhetins, quase sempre ou sempre tinham uma intenção proselitista de promover algumas ideias dos donos, dos proprietários, dos seus financiadores. Davi Salles elenca os primeiros nomes de ficção, de prosa de ficção no Brasil. Traz alguns nomes de destaque. Ele fala de Justiniano José da Rocha, Pereira da Silva, Joaquim Norberto, Martins Pena, Gonçalves de Magalhães, João José de Souza e Silva Rio, Josílio do Nascimento Silva, Francisco de Paula Brito, Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar. Vejam que pelo menos tem alguns nomes mais conhecidos
do grande público: Martins Pena, Gonçalves de Magalhães, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e o Visconde, né? São nomes mais conhecidos do grande público. Seguindo. Sobre a importância dos periódicos, eu acho que já falei um pouco para vocês, ou não. Talvez não sobre a importância na literatura brasileira, que boa parte da literatura brasileira se realizava nos periódicos, né? Nos jornais, nos folhetins. Há quem diga que para fazer uma pesquisa da literatura brasileira de forma mais consistente, é preciso pesquisar os periódicos. E esses folhetins já existiam na Bahia. Tínhamos o Guaiacuru, o Mosaico, o Crepúsculo, o Romancista, a Borboleta, o Ateneu, Líria Baiana, a Época Literária. Já falamos sobre a importância dos periódicos para a literatura brasileira, né? Na verdade, há quem diga que para fazer uma produção mais consistente sobre a literatura brasileira, é preciso pesquisar não somente em livros, mas principalmente em periódicos. E na Bahia não foi diferente, na Bahia do século XIX. Tanto que Davi Salles cita alguns folhetins. Olha aqui, ele cita o Guaiacuru, o Mosaico, o Crepúsculo, o Romancista, a Borboleta, o Ateneu, Líria Baiana e também a Época Literária, sobre a primazia de graduandos da Faculdade de Medicina e religiosos e letrados baianos, já falamos também. Bom, sobre a questão das traduções da prosa estrangeira para os periódicos baianos, boa parte das traduções foi de língua francesa, o que é natural para a época, né? Pela influência cultural, pelo soft power da França, pelo poder brando, pela possibilidade de influenciar pela cultura. E um dos grandes tradutores, um dos homens que se destacou, um dos intelectuais da época, era Abílio de César Borges, o Barão de Macaúbas. Quando o romance, a prosa ficcional, as novelas, as narrativas ficcionais começaram a ganhar destaque, o que chama a atenção era a possibilidade de comparação com o real. Aí Davi Salles diz o seguinte: atrair a interesse geral precisamente por recriar a vida de modo verossimilhante, com histórias reconhecidamente fictícias, mas que eram supostamente passadas e acontecidas com personagens que haviam existido. Percebamos que a gente faz isso o tempo todo. Muitos leitores começam a comparar personagens com alguém que conheceu, com alguém que poderia ter vivido de fato, e começam a se perguntar se esse ou aquele personagem desta ou daquela narrativa não teria sido alguém que o autor conheceu e por isso se inspirou para escrever a narrativa. Davi Salles fala de dois modelos de romances baianos no período de 1840 a 1850. Ele diz que o primeiro modelo tem provável origem na literatura francesa do século XIX e com outras influências estrangeiras. Diz que era moralizante, eram narrativas geralmente com 10, 20 ou até no máximo 30 páginas. O enredo sempre tinha uma causa geradora, geralmente escondida no primeiro capítulo, mas que seria revelada logo em seguida, né? E as peripécias se desencadeavam geridas pelas forças do destino, né? Havia um antagonismo básico entre personagens básicos que sempre existiam nessas narrativas: o herói, a heroína, o vilão e o pai ou mãe da moça. Então, evidentemente que é uma relação maniqueísta de luta do bem contra o mal, né? E sempre com viés moralista, formador de uma concepção de sociedade mais conservadora. Ainda tratando de características do primeiro modelo, é bom observar a relação entre espaço e acontecimentos. Se acontecimentos ruins estavam por vir, o tempo estaria tempestuoso, nuvens carregadas de chuva. Se fossem bons acontecimentos, o tempo estaria ameno, a natureza luminosa, o ambiente
alegre. Então, eles faziam essa conexão entre o espaço e os acontecimentos. E a moral conservadora, patriarcal do século XVIII, apesar desses acontecimentos e desses textos terem sido escritos no século XIX. Então, era a moral do século XVIII, que vai inclusive se contrapor ao pensamento romântico da época, para um público essencialmente feminino, pois queriam formar as cabeças das moças da época. Portanto, era uma literatura com missão civilizadora, de caráter moralista e, evidentemente, patriarcal. Vamos agora ao segundo modelo. O segundo modelo sofre a influência do teatro, sua narrativa é próxima ao ritmo real da vida. Como exemplo, Davi Salles destaca a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Portanto, era mais próxima à estética romântica, né? E ele cita também uma novela chamada Cena da Vida Baiana, que foi censurada, por isso inconclusa. Os personagens, os acontecimentos da novela Cena da Vida Baiana não agradavam ao moralismo da época, né? As mentes conservadoras, que apesar de estarem no século XIX, dominavam os folhetins, uma intenção bem conservadora, ainda voltada para o entendimento de vida do século XVIII. Então, Davi Salles faz algumas perguntas. O que há de Bahia na ficção da década de 1840? Aí ele pergunta. A resposta é que o segundo modelo, sim. Já o primeiro modelo, não. Para o segundo modelo, havia uma possibilidade dessa interpretação. Mas a segunda pergunta: teria sido a referência localista apenas toponímica ou patronímica? Apenas descrição pictórica desvinculada da matéria ficcional? Ele diz que sim para o primeiro modelo, que não há preocupação com a construção mais verossímil em relação à Bahia. Como vocês já leram o texto na íntegra, vocês viram que Davi Salles traz exemplos com trechos das novelas. Não é isso? Tá? Dúvidas, sugestões, comentários. Um beijo e vamos ao fórum.